agora a gente vai passar para a nossa última página. E Lídia falou assim, para você não ficar pescando na hora aí quem que vem para a mesa, né? Ela já se preparou e já vai vir agora. É quanto tempo para cada grupo? É quanto tempo para cada grupo? 5 ficando 8, no máximo 10, se terminar em 15, a gente mata a pessoa. Ontem, eu acho que foi Cláudio, do Rio, e outra pessoa disse, oxe, mas quando acabou os grupos eu não pude nem me colocar, porque eu tinha proposta para propor para o outro grupo. Vai fazer isso hoje ou não vai? Vai apresentar, hein, gente? Entendeu? Ontem, quando os grupos terminaram, aí não abriu para as pessoas falarem. Apresentou as propostas e pronto. Aí eu quero saber se vai ser esse mesmo processo de ontem. Pode... Eu penso que tem que respeitar os coletivos que estiveram nos grupos, não com a arrogância de que eles esgotaram o assunto, mas se dedicaram. Então, se a pessoa escolheu participar daquele grupo, foi lá, fez a sua contribuição, você teve a oportunidade de estar em outro. Então, a história do grupo é que veio para aqui, eu acho que não tem sentido. Ok? É a minha opinião. Não, assim, eu estou colocando o que foi colocado para mim ontem, né? Porque meio que frustrou alguns. Leleco está dizendo que uma opinião dele que deve se encerrar aqui após a apresentação das oficinas. E aí, porque foi você quem ontem. Aí é diferente ter uma plenária aberta, diferente. Não seria entrar no... Mas você agendar, você perguntar, Isso se faz com uma plenária coletiva, mas não naquela hora do grupo. contribuir, de repente contribuir, não mudar tudo que foi discutido no oficina. Então, eu acho que a gente tem que perguntar para a plenária o que é que eles acham. Se a gente abre para as pessoas se colocarem ou se a gente, quando as oficinas encerrarem, encerrou. Quando encerrar, encerrou? Ok? Eu não sei porque eu gosto de polêmica. Eu sou uma pessoa extremamente... Então tá, ó, a gente pode começar com o grupo 7, projeto participativo. Quem é a pessoa? Dez minutos. Então, gente... 5 minutos? Vai ser rapidinho. Então, principais pontos do grupo 7, projeto participativo. Fiz 3 grupos de assuntos, digamos assim. Tá, então, primeiro, funciona com confiança entre movimentos e assessoria. A palavra-chave aqui é confiança. Tá? 2, necessita delimitação inicial e constante revisão no processo de trabalho do papel do movimento e das assessorias. Quer dizer, o papel do movimento e das assessorias no processo de trabalho deve ser delimitado. Tá? Se alguém quiser perguntar alguma coisa, esclarecimento, pode me interromper, tá bom? Então, o segundo grupo de proposições é o projeto como disparador de organização social. Quer dizer, todo mundo sabe que o projeto tem que ter um projeto social junto com o projeto arquitetônico e que vai ter um grupo de pessoas que daqui a um tempo vai ter que morar junto. Então, isso seria a organização social que é necessária. E o projeto como disparador de organização econômica. Isso foi discutido no grupo 6 ontem. Organização econômica, economia solidária, e a proposta entendo eu, principal do grupo 6, é que a economia solidária esteja durante o processo desde o início, né, incluindo o processo de projetação do conjunto, até o processo de construção e depois. Né? Então, incluindo essa demanda do grupo 6 aí. E o terceiro grupo de pontos, digamos assim, necessidade de estudo de mecanismos de participação. Tu quer esclarecer o que é isso?
Só rapidinho, que a gente discutiu o participativo não como uma metodologia que pode ser circunscrita como uma receita, né? Como é que eu faço o participativo? Mas se não tem, então, uma receita, a gente precisa ter um repertório. Então, ter um estudo, né, um estudo dos mecanismos que foram adotados em diversas situações e o quanto eles foram efetivos ou não nos seus objetivos. E aí, então, só para continuar o... Aí, nesse sentido, também, a divulgação de experiências, né? Como foi feito em outros lugares, como aconteceu, como funcionou. E aí, nesse sentido, tem duas propostas. Um era tentar pensar uma plataforma, né, um site, um repertório que esteja à disposição de quem vai pensar processo participativo, poder ver lá o que já aconteceu em outros lugares e poder usar isso de referência, né, não como uma receita, mas como uma referência, como aconteceu antes, para poder pensar aquela realidade específica. E aí também surgiu a possibilidade de, como a gente fez um encontro aqui para discutir algo mais geral, que é a assessoria técnica, a gente pensar talvez um encontro, aí não sabemos que formatos, regional, nacional, enfim, coisa para discutir, que discuta processos participativos, né? Que a gente possa discutir e mostrar, como a gente às vezes faz, mostra projeto, a gente mostra como foi o processo em determinado lugar, em determinada situação, em determinada conjuntura, que a gente possa mostrar mais aprofundadamente o que a gente conseguiu no grupo agora, mais rapidamente, assim, né? Um pouco esses pontos. Bom, é isso aí. E eu queria terminar assim com uma frase que eu vi no filme agora, que eu achei extremamente poética e a melhor frase que eu ouvi em todo o seminário, que é: nós temos o poder da matéria. Essas propostas não tem que dar para... Eles têm que entregar. Felipe, tu tem que dar o negócio para a mulher ali relatar. Pra mulher. Não pode, só dá para ela a proposta. Desculpa, pessoal, só mais um complemento, que a gente teve uma parte da discussão que a gente, de novo, a polêmica do estacionamento, né? Que foi uma coisa que perpassou lá, como a gente lida com isso no projeto participativo, e a gente indicou também como o desafio de como a gente transforma a discussão de estacionamento numa discussão de direito à cidade, de reforma urbana, porque, no fundo, é o que está colocado, né? Então, como a gente encara esse desafio também, que se coloca em muitos grupos, tanto que citamos isso, e isso virou um burburinho de várias experiências, como foi a polêmica. Então, acho que é uma coisa importante a gente pensar, né, como lidar também como desafio aí. Obrigada, meu rei. Grupo 8, gestão coletiva da obra. Quem é? Mas cadê a... Ai, meu Deus. Peraí. Onde tá? Aonde? Aqui tem sonoplasta e plasta do som. Ali, gestão coletiva. Ali. Não, desculpa, é o vídeo. Por favor. Passou de 5 horas, gente. Eu tô assim também. Hoje é sexta, né? 5 já é. Passou 5 horas, gente. Só passa... Gente, você fica descobrindo que eu sou office, não é original. Que coisa. A gente fez parte da gestão coletiva da obra. Aí tirou alguns pontos de encaminhamento, algumas conclusões e outros encaminhamentos. Então, resumindo, acho que as duas primeiras partes, né, que para gestão de obra, gestão coletiva de obra funcionar, enfim, e formação de políticas com as famílias, é que
a gestão coletiva de obra, ela não é um processo que começa na obra. Ela pressupõe todo o trabalho que foi feito politicamente com o movimento social e com as famílias, desde o processo participativo, desde a concepção do movimento de moradia, do que é essa luta. Então, é um processo, é uma continuidade de um processo, né? Então, para a gestão coletiva da obra funcionar, tem que se trabalhar as famílias na base, mas de forma comprometida, integral, no sentido do indivíduo, dentro do coletivo e na educação para a cidadania, formação política com as famílias. Foi falado também que a autogestão é um mecanismo de combate à corrupção, no sentido de estabelecer novas práticas novas práticas financeiras, novas práticas de compra, enfim, dentro da construção, de uma forma geral. Então, é um combate à corrupção, e não é só uma questão financeira, é uma questão de postura mesmo, né? Uma questão política. Então, quando você estabelece um canteiro coletivo, você coloca mais pessoas para partilhar das responsabilidades e da gestão, inclusive financeira, daquela obra, você está dividindo um pouquinho da responsabilidade para cada um. A gente falou também sobre a discussão a importância de discutir dentro de um canteiro coletivo as outras relações de trabalho, né? Relações entre movimentos, assessorias dos trabalhadores do canteiro, que deve se diferir do que é a construção civil convencional, né? Estabelecer outros diálogos, outras relações. E a gente enfatiza que o tema da autogestão tem que ser difundido e defendido em contraposição a um sistema de cogestão, que é o que vem sendo fortalecido, principalmente no Minha Casa Minha Vida 3 agora, que é formalizar a gestão de uma obra sem a participação total do movimento de moradia, né? Que é uma discussão que é longa, a gente nem conseguiu se aprofundar nisso. É mais um enfoque para que esse tema precisa ser debatido e a autogestão realmente difundida dentro do próprio movimento de moradia. Acho que é isso, né? Se alguém quiser completar com alguma fala. Acho que é isso, gente. Me dá aqui, moça. Me dá aqui. As duas grandes aí. Obrigada, viu? Grupo 9. Qualidade em projeto, obra e pós-obra. Então, boa tarde. Somos do Grupo 9, Qualidade em Projeto, Obra e Pós-Obra. Então, os encaminhamentos que surgiram, né, foram uma discussão em relação à qualidade do projeto, onde acho que a palavra-chave que surgiu foi a participação. Então, em vários exemplos que mostraram, onde há participação dos moradores, desde o processo, aquisição da terra, até o pós-obra também, né, há um cuidado maior com a obra. E projetos padronizados, como da tenda, das empreiteiras, onde não há participação, muitas vezes há espaços residuais, espaços esquecidos, porque não foram planejados para os moradores que ali vão. Então, os encaminhamentos foram fortalecimento do empoderamento no processo, intercâmbio entre as assessorias técnicas, movimentos e até a academia, compartilhar as lições aprendidas, alimentar os canais já existentes, né, e novas mídias, como partilhar a informação com todas as assessorias. A proposta de uma discussão primeiramente local, para depois poder ser debatido com os estados e assim poder ser levado até Brasília em relação à caixa, que surgiu um termo como caixa preta, né? Que é poder como flexibilizar as regras da caixa para atender as diferentes necessidades das regiões, entendendo que cada região é diferente e resulta em projetos diferentes. E a autogestão como o que garante a qualidade do projeto, da obra e pós-obra. E a discussão das famílias e o engajamento, né? E acho que é isso, se alguém quiser
acrescentar mais alguma coisa? Obrigada, Marie. Agora o grupo 10, licenciamento e legalização, que eu fiz parte. Bom, pessoal, o nosso grupo, então, foi a legalização, e, conforme o grupo anterior destacou, a Isabela começou conversando com a gente uma recomendação que também tem a palavrinha participação, que mesmo que esteja nessa etapa de legalização, que é extremamente importante que as famílias também participem desse processo. E aí a gente convergiu em algumas coisas, divergiu em outras, e tiramos as propostas que a gente está encaminhando aí para a bancada. Boa tarde. Jane Marta, eu sou do SASP, arquiteta, e moro em Guarulhos, então não estou só como profissional, também estou como moradora. Tá? É, exatamente. A primeira proposta é a criação de comitê unindo os órgãos competentes, incluindo os cartórios para que falem a mesma língua. O segundo é universalização cartorária. Terceiro, que a UNMP coloque no site todas as experiências de licenciamento e legalização nas fases de anteprojeto, durante e pós-projeto. Quarto, que a UNMP proponha que a Caixa Econômica Federal, que o começo da obra seja considerado a partir da primeira liberação da parcela antecipada. Quinto, cada movimento busque conhecimento das leis existentes de isenção de taxas incidentes nos processos de HIS, não havendo que a mesma seja criada. Que a UNMP vá aos municípios onde não existe lei de isenção de taxas para que sejam implantadas. 7. Valorização da assessoria jurídica como membro importante da assessoria técnica. 8. Buscar o envolvimento do Ministério Público para que faça valer a lei de isenção cartorial. 9. Que a UNMP realize seminário nacional específico de licenciamento e legalização, com a presença também, se possível, né, preferencialmente, do juiz registral. Mais alguma complementação? Então é isso. Obrigada. Grupo 11, mutirão no contexto atual. Signo. Meu nome é Raíssa, eu sou mestranda na UFABC e a gente foi lá na usina para debater quais as perspectivas retiradas da experiência passada dos mutirões e tudo mais e o que a gente pode tirar para o futuro. Então, a gente retirou alguns pontos, a gente teve a conversa com o João Marcos e com o Flávio, ambas gerações diferentes, e cada um trouxe sua experiência. Aí a gente também teve participação no grupo com pessoas do Paraná, de vários lugares, e que, nossa, trouxeram uma discussão interessantíssima para a gente. E a gente colheu algumas propostas. Boa tarde, eu sou Elizabeth, de Cuiabá, Mato Grosso. Estudante de arquitetura e urbanismo. Bom, das propostas desses encaminhamentos, foi debatido se pensar novos formatos dessa organização da força de trabalho no canteiro, né? Como estão se dando esses novos arranjos entre mão de obra contratada, mutirão autogerido, como pensar esses novos formatos na atual conjuntura.
Também se falou sobre esse enfrentamento e capacitação dos movimentos e assessorias frente à legislação e normativas, que são hoje ditadas pela indústria da construção civil, né? Então são E pelos programas. É que essa questão das normativas e da legislação em si é porque foi debatido que às vezes falta informação ou falta a reflexão sobre determinados termos, que a legislação é muito longa e é muito complicada. Então, a gente precisa debater formas de tornar essa discussão mais palpável, né? Mais para todo mundo. E também que as normativas são definidas pela agenda da indústria da construção civil, né? Por exemplo, a avaliação de material, todas essas coisas, né, que a Caixa faz. Bom, outro ponto foi sobre a politização da mão de obra contratada, né, como inserir esses trabalhadores nos debates, né, de autogestão e produção de moradia. Também se falou sobre a importância da economia solidária e cooperativismo no incentivo da contratação de pequenas empreiteiras, pequenas construtoras, para incentivar e fazer girar essa economia local. E ainda como uma forma de articulação do pensamento político e da comunidade, das ações sociais. Então, a Ruth trouxe para a gente da Barra do Jacaré uma experiência das mulheres que fazem, que elas não podem participar do mutirão de construção em si, mas elas estão fazendo vassouras de garrafa PET para poder ter uma outra renda. Então, ajudam de alguma forma também. São ações que você pode fazer para fomentar essas coisas. Que isso vai entrar no outro ponto, né, que é o mutirão enquanto prática social, de experimentações de experimentações sobre outras organizações da construção e da vida, né? Que foi uma fala que bem marcante que o João Marcos colocou, citando o Sérgio Ferro, falando sobre o mutirão ser esse espaço de experimentação de outras formas de se pensar a sociedade, de se pensar as relações de trabalho, de se pensar o modo de vida. Aí a gente também continuou falando sobre como o debate hoje cedo falou, sobre assessorias, extensões, a residência e tudo mais, a gente retomou, realmente. Isso como um debate atual, é uma preocupação ótima, assim, é uma ação que tem que ter. Assessoria, extensões, residência, então, a academia e também os profissionais formados, etc. E um outro ponto que surgiu no debate várias vezes, que lógico, né? É um ponto que está em debate quando se fala em moradia desde a década de 80, que é a questão da reforma urbana, a renda da terra, financiarização do solo urbano e as implicações disso no canteiro. Por exemplo, o preço da terra cada vez mais alto, tem de se comprar terrenos menores e se verticalizar. Como isso vai implicar no canteiro, nos mutirões, na gestão da obra? Aí, como algumas coisas que surgiram para troca de experiências entre as entidades. Então, ações de integração e articulação técnica entre movimentos, assessorias, trazer bancos de dados entre as entidades, trocar experiências mesmo, até para as dificuldades voltando na questão da burocratização, debater onde que você vai bater a cabeça, onde que é mais difícil, e trocar isso para que as entidades possam crescer. Então, experiências de debate sempre abertas, né? Acho que é isso. Obrigada. Eu nunca vi uma dupla tão afinada com o microfone. Grupo 12. Viabilização de pequenos empreendimentos. Oi, eu sou a Lívia. A gente ficou com o grupo 12, que é essa questão de pequenos projetos, e a gente dividiu esse debate em alguns pontos, né? O primeiro ponto é o que são esses pequenos empreendimentos e para quem eles servem. Melhor? Então, o que são esses pequenos empreendimentos e para que eles servem, assim? E aí a gente separou pequenos empreendimentos para áreas centrais, áreas mais afastadas e para pequenas cidades, que também foi um dos pontos bem levantados pelo nosso grupo.
E aí a gente levantou como importância a questão de gestão, como que é mais fácil, se é mais fácil gerir pequenos empreendimentos ou não. Outro ponto também que a gente levantou, que pode ser uma questão potencial de trabalho para arquitetos e diversos outros profissionais, não só arquitetos, e como que esses pequenos empreendimentos eles se colocam em cidades. Então, a relação do empreendimento com o contexto urbano, que também é importante para não criar tipo um elefante branco no meio do... E aí a gente levantou alguns pontos que são difíceis, assim, em relação à procura de terreno e acesso à terra. A gente colocou também que as regras e burocracias perante a Caixa Econômica Federal, por exemplo, são as mesmas de grandes empreendimentos, tipo, isso foi pergunta, e que, se por isso, não é mais fácil construir grandes empreendimentos. E aí a gente levantou um negócio que como que fica essa máfia da desapropriação, que a gente falou que não ia falar, mas aí tem que falar, porque ela existe, e os custos associados aos pequenos empreendimentos, se não é mais fácil e melhor fazer grandes empreendimentos para atender mais gente, e aí um custo menor pela questão de escala de economia. E se esses pequenos empreendimentos eles atendem ao déficit habitacional que a gente tem. Então, também foram várias coisas levantadas. E aí, como superação, a gente levantou vários pontos, assim, que um dos pontos que o professor Moretti falou é que um único empreendimento dividido em alguns pontos, assim. Então, se a gente tem que construir um grande empreendimento um prédio só, ou se a gente pode dividir em pequenos outros projetos, assim, vários empreendimentos, isso. A pressão para regras especiais. Então, se a gente não pode criar alguns instrumentos que facilitem a gente conseguir esses projetos mais simplificados para esses pequenos empreendimentos, e aí, levando a esse passo, assim, se reforma não entra também para esse cenário, se isso não seria mais válido também. Revisão de regras para pequenos municípios, porque às vezes o cenário é diferente de São Paulo, Rio e de grandes centros urbanos, então, se não tem como a gente criar instrumentos para facilitar para pequenas cidades. E uma coisa que ficou legal que a gente levantou é que a gente se a gente não pode fazer um intercâmbio sul-sul. Então, em vez de pegar referências grandes, será que a gente não pode tentar pegar referências da Argentina, da África do Sul e de países que têm o mesmo contexto histórico, político, assim? Mais ou menos por aí, né? Alguma... Obrigada. Finalizou, né? Eu quero agradecer os relatores, os grupos todos, e pedir, que foi ela me deu agora, eu lembrei, que os outros que não entregaram as propostas, que entregue a menina ali, né? A mesinha ali. Quem fez, viu, Caruaru? E os outros? Entregue lá a moça.